Boa noite a todos. Vamos então unir em pensamento, voltados para Jesus, voltados para os nossos guias espirituais, do nosso Santo Espírito Apóstolo Paulo, e pedir que essa noite seja mais uma segunda-feira que possa nos ajudar com os esclarecimentos da nossa companheira Dona Elza, e que ilumine suas palavras, que essas palavras venham de encontro às nossas imperfeições e com elas possamos melhorar cada vez mais. Como diz o próprio capítulo, sede perfeitos, para que a gente possa então ir ao encontro dessa luz. Vamos mais uma noite e mais uma vez aproveitar os ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder e a glória por todos os séculos e séculos. E que assim seja. Queridos amigos, boa noite. Que Deus nos abençoe e Jesus possa nos inspirar nas reflexões da noite do capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 1 desse capítulo, Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Então, vamos refletir. Jesus nos recomenda que sejamos perfeitos. Mas que perfeição é essa que nós temos que adquirir? Será que é a perfeição divina que ele cita? Claro que não. Nós não temos essa condição. A perfeição que temos é suscetível de chegarmos à angelitude. Ou a sucessão que tivermos e conseguirmos, devemos ir trabalhando os nossos defeitos, os nossos vícios e nos aproximarmos dessa perfeição dentro da condição terrena. Como entender essa perfeição? Essa perfeição que diz que é para amar os nossos inimigos, fazer o bem para os que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, para nos aproximarmos de Deus? O capítulo 5 do Evangelho de Mateus narra o conhecido Sermão do Monte. E logo após esse sermão, Jesus dá
uma série de orientações aos discípulos e ao povo da época. Orientações essas que permanecem e permanecerão conosco, porque nos ensinam a lei do amor, que nos conduzirá com segurança no caminho que precisamos trilhar. Nessa passagem, Jesus faz referência aos publicanos e aos gentios. Ele diz que se amarmos somente os que nos amam, faremos como os publicanos. E diz também que se saudarmos somente os que nos saúdam, estamos agindo como os gentios. Por que será que Jesus nos dá essas duas referências? O que o Mestre quis nos mostrar? Qual o ensinamento? Vejamos então. Os publicanos eram cobradores de impostos da época e por isso não eram vistos com bons olhos pelo povo. Pela função que desempenhavam, os publicanos eram temidos por todos. Os gentios eram os povos que não pertenciam à família hebraica, entendidos então como incrédulos. Eram todos aqueles que não acreditavam num Deus único e permanecendo, portanto, na idolatria de vários deuses. Vejamos que apesar de serem grupos extremamente rígidos no modo de pensar e agir, publicanos e gentios eram capazes de amar e saudarem pelo menos aqueles por quem tinham algum tipo de amizade e empatia. E é isso que fazemos, infelizmente. Agimos ainda como publicanos e gentios. Mas o ensinamento de Jesus é um convite para que saiamos da nossa zona de conforto, aprendendo a amar também aqueles que não nos amam. Nós precisamos de fazer mais, ou seja, expandir o nosso amor fraternal. Mas como nós devemos fazer isso? Como agir? Vivendo e espalhando esse amor fraterno. Procurando não ter, ou pelo menos não fazer inimigos. Entender e perdoar aqueles que nos odeiam, que nos maltratam. E procurar ser perdoado por aqueles que um dia maltratamos. Buscar a paz para a nossa vida e para o nosso coração. Trabalhando no bem para promover o amor universal. Diz-nos Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, que acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios, pois, disse-nos Jesus, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em prantos de penitência ao pé do nosso adversário, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados pelas nossas atitudes e pelos nossos exemplos, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. E Kardec examina, no item 2 desse capítulo, a questão da perfeição espiritual e os meios que devemos utilizar para alcançarmos essa perfeição. E nessa passagem, vimos que Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Logicamente que essa frase não pode ser tomada por nós ao pé da letra, pois ao Espírito não há a possibilidade de atingir a perfeição absoluta
mas apenas a perfeição relativa. Jesus não espera que nos igualemos em qualidade a Deus, mas ele se limitou a apresentar para nós um modelo de perfeição, dizendo que todos devemos lutar para alcançar esse modelo. Kardec, então, nos lembra que todos somos espíritos perfectíveis e nosso objetivo é o aprimoramento moral e espiritual para chegarmos a esse grau de perfeição. Portanto, a busca pela perfeição implica em amarmos a todos sem distinção, o que inclui os nossos inimigos, os que nos odeiam e caluniam, porque somos todos irmãos. A perfeição, portanto, só será atingida quando o nosso coração estiver despojado de toda e qualquer mágoa, preconceito, ódio ou ressentimento para com os nossos semelhantes. E sabemos que nossas imperfeições são todas elas, sem exceção, fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o maior obstáculo ao progresso? E dentro da resposta, que é extensa, eles respondem que o orgulho e o egoísmo são os dois maiores obstáculos ao progresso do espírito. No entanto, a melhor maneira de combater o orgulho e o egoísmo não é combatê-los frontalmente, mas desenvolvendo virtudes que lhes são contrárias, como a humildade e a caridade. Então Kardec diz no item 3 desse capítulo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos esclarece que árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nós, como espíritos em plena jornada. Muita paz, que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente entender as reflexões do dia da noite de hoje. E eu gostaria de terminar lendo uma mensagem de Emmanuel do livro Pão Nosso. Chama-se Ajuda Sempre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, item 13, diz o seguinte: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? E Emmanuel explica essa frase. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante, a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência.
Jesus chorou no horto quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo em soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Que nós possamos pensar bem nisso. Que se alguém está sofrendo, lógico que a gente vai sofrer junto. Principalmente se for pessoas ligadas a nós, bem perto de nós. Mas nós não devemos mostrar que estamos desesperados junto com eles. Mas que nós possamos lhe dar a mão, dar conselhos, auxiliar para que essa criatura, para que esse ente querido possa ter forças para vencer. Porque esse é o ideal para todos nós. A dor pelas quais nós passamos é realmente, eu costumo dizer que é um antibiótico da alma, é um remédio da alma, senão nós ficaríamos parados. Que Deus nos abençoe, que nós possamos pensar nisso com muito carinho e fazermos de tudo para que nós possamos dar mais que um passo nessa encarnação. Muito obrigada a todos, que Jesus nos ampare. Boa noite, queridos. Que Jesus nos auxilie e nos ampare. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelos ensinamentos da noite de hoje. Que a espiritualidade amada, os nossos amigos benfeitores, possam envolver a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados neste momento. Que eles sintam, Senhor, o seu amparo, a sua proteção divina. Envolva e ampare a todos do planeta Terra. Que Jesus possa alcançar a todos os corações que estão abertos para recebê-lo. E aos corações que ainda estão endurecidos. Que vá plantando essa sementinha de luz, de amor de Jesus em seus corações. Ó Mestre amado, como é grande o seu amor por nós. Como é grande o seu amor. Ó Mestre, obrigada pela oportunidade que nos destes a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, e não vos deixeis, amado Mestre, cairmos em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre amado. Que Jesus auxilie a semana de todos nós, meus irmãos queridos. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.